O livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças. Literalmente. Cara, ficando mais burras. Exato, cara. Ele cita nesse livro uma série de artigos científicos, talvez até milhares, que o finalzinho do livro é só sobre os artigos científicos, as referências. Ele trabalha com isso também. É um pesquisador que publica, é um cientista. E ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Cara. Normalmente, o que se espera que aconteça? A gente faz uma construção de conhecimento, de cultura, a gente transmite esse conhecimento por meio da linguagem. Isso é extremamente importante, cara. Porque uma das formas da gente transferir conhecimento para as outras pessoas é por meio da linguagem. Muitos anos, milhares de anos atrás, quando a gente não tinha escrita, a gente não tinha nada. Como é que você fazia, cara? Você descobriu um novo conhecimento, então beleza, se eu pegar isso aqui e colocar X ingrediente de tal, X de não sei o que, vai sair isso daqui se deixar tanto tempo no fogo. Como que replicar isso? Como é que replica se você não pode passar para a pessoa num livro? E esse pesquisador, esse neurocientista, o Desmourguet, nesse livro, ele basicamente argumenta que mesmo a gente tendo hoje todas as ferramentas possíveis para transmitir para a próxima geração os conhecimentos que a gente... como nunca tivemos. Exatamente, cara. Na ponta do dedo você tem acesso a qualquer coisa. Uma das principais teses dele, que fica pano de fundo no livro, sempre quando vocês lerem um livro, tentam entender a tese pano de fundo do livro. O autor sempre quer estar defendendo um ponto e ele detalha e esmiuça os dados para defender aquele ponto. A principal tese pano de fundo desse pesquisador é que nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Ou seja, o nosso próprio peso está esmagando a gente. O que significa isso? A gente criou soterrado de informação. Exatamente, cara. Meu Deus. A gente criou tanta tecnologia, a gente facilitou tanto o acesso a isso, a gente criou tantas mídias diferentes, a gente criou tantos dispositivos acessíveis. Por exemplo, hoje uma pessoa de classe média tem um telefone, classe média baixa tem um telefone, tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram, e as redes estão cada vez mais compactando as formas de transmitir conteúdo em janelas menores de tempo, então é 15 segundos, videozinhos e tal, que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. A gente não lê mais, né, cara? Eu chamo a atenção das pessoas que estão assistindo agora, eu peço para você que está assistindo agora, me diga quantos livros você leu nesse ano. Exato. E o que mais me espanta, que eu brigo com isso direto, é de ter atenção a uma coisa só de cada vez. Porque você tá assistindo jogo de futebol e você não consegue não ficar no Twitter acompanhando. Filme, cara, ou série, começa a ficar meio chata, o celular parece que... Cara, vou dar uma... Só que aquela parte, ela faz parte do filme. Ela é mais lenta por um motivo, porque provavelmente vai vir um motivo de tensão. Exato. E se você perde esse momento, quando tiver um momento de tensão, você vai achar tudo igual. O filme... Então, assim... A experiência de consumir o conteúdo está sendo afetada porque a gente não consegue mais ter foco só em uma coisa. E eu tô brigando com isso literalmente, assim, porque eu sei o quanto aquele diretor ou o cara que escreveu o livro pensou em você ler pelo menos um capítulo inteiro antes de parar, entendeu? Exato. Tem uma... E aí, a gente pode falar depois, vem a ideia de todo mundo achar que tem TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. Depois a gente entra nesse tópico que eu achei importante. Pensa assim, ó. O seu cérebro, ele tem um... Mas o que você falou é um paradoxo, né? A princípio. O quê? Tem mais informação acessível e a gente tá ficando mais burro. É um paradoxo. Se tem mais informação,
por que a gente ficando mais burro? É porque isso tá achatando? Ele dá a resposta pra isso? Ele dá uma ideia. Ele dá uma ideia de, primeiro, a seletividade ficou prejudicada, porque tem muita coisa. Ah, tá. Então você tem uma dificuldade imensa, porque você tem um Kindle com 2.000 livros ali dentro. Exato. Você tem 4 streaming que você tem que escolher um filme. Exato, cara. Você fica mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o negócio, não, cara. já eu fico muito assisti puto, Netflix, que você fica passando aqui. Cara, tipo, e vai dormir sem assistir nada, cara. Pistola, velho. Não, é real, cara. Comigo acontece pra caralho isso, velho. Eu e minha mulher, cara, a gente pede comida Cara. e, tipo, enquanto a comida tá chegando, fala, vamos escolher um filme. Cara. A gente come, conversa assim, cara. e dorme. E Cara, não... velho. Às vezes você até começa a falar, não, esse não. Porque parece que você tá perdendo alguma coisa. Parece que, pô, eu tô perdendo aquele outro aqui. E aí vira um negócio ansiogênico. Se tivesse dois filmes que você ia na locadora lá em 95 pegar o negócio... E tiraram todos os lançamentos, tem aqueles 3 cara, filmes, é aquilo ali. pega um e vai. Os lançamentos de alugar, só tem aqueles ali, meu. Assiste de novo Jogos Mortais 2 pela 9ª vez, tá ligado? Então vai ter que assistir. Essa falta de... Não é isso aí, cara. É isso aí. Às vezes a gente fica procurando. Sessão da tarde, Lagoa Azul. Cara. Às vezes fica procurando e acaba assistindo um que você já viu. cara. Quantas vezes eu já fiz isso, cara? Velho. Acabo no Blade. Então isso que você falou é um dos motivos, né? De ter muita opção. E antigamente tinha uma televisão, um jornal que filtrava as informações. Falava, o que você precisa saber tá aqui. Cara, hoje uma criança hoje de 10 anos tem mais acesso à informação em 2 dias que um idoso de 1800 em meia vida, velho. Em 2 dias, tá ligado? Como é que eu queria saber o que tá acontecendo? Não tinha veículo de informação. E tem uma inteligência artificial, um algoritmo de oferecer outras coisas pra criança, pra gente também, que ela assiste um conteúdo, o algoritmo entende que ela pode gostar desse, daqui a pouco a criança tava gostando de Patrulha Canina, já tá assistindo um outro, daqui a pouco tá em Lucas Neto, tá em não sei o quê, e ela vai passando de um pro outro. E antes a gente era fiel, cara, eu gosto desse desenho, ficava assistindo milhões de vezes. E essa ideia do pesquisador, ele basicamente diz que a gente tá tendo Primeiro, a tese dele é essa, que as crianças, devido a esse monte de estímulos, e cada vez estímulos de recompensa mais rápida, mais dopaminérgicos, geram picos de euforia. Pô, você vê, imagina, cara, você já viu a estrutura do TikTok? Não. O jeito que é o TikTok? Você já parou pra pensar? Vocês que tem TikTok... Não, eu já passei por lá, não gosto de TikTok, mas cara, eu sei como funciona. Ele é muito imersivo. Por quê? Ele não tem borda, cara. O vídeo tá na tela inteira. O vídeo tá na tela inteira. Texto, você não consegue título. sair. Não tem como sair, você só consegue ir pra baixo que tem outro vídeo. E se você ele te sair, prende como ali. faz? Não é tipo o Instagram que você tem ADM. Tá. Ele é projetado pra te deixar mais dentro do vídeo. E aí você vai jogando pra baixo. É quase como se você pudesse só ir pra baixo, cara. E aí começa a vir os vídeos de uns caras pulando de umas montanhas de neve com uma música no fundo. É um estímulo muito agradável pro seu cérebro, porque são cenários diferentes, muitas vezes pessoas extremamente bonitas. Eu tenho um TikTok que eu divulgo lá os meus cortes. Tem esses dias eu abri uma live lá pra testar. E o bagulho tem um filtro que eu nem pedi. Tipo assim, ele me deixou mais bonito automático. É cara. mesmo? É todo um esquema organizado pra deixar o ambiente extremamente agradável e deixar você preso dentro dele. Alegre e agradável. Inclusive tem pesquisas que já saíram mostrando que o TikTok dá picos de neurotransmissores envolvidos com fixação no conteúdo. E gera um certo tipo de aprisionamento ali da atenção do sujeito. Quanto que a pessoa consegue ficar no TikTok? Quanto tempo? Horas ou minutos? Cara, tem gente que fica horas? Galera fica horas ali, cara. Nossa. Esses tempos eu tava lá em casa tomando um café, eu abri o TikTok pra dar uma olhada, cara. Cara, eu fiquei uns 25 minutos rolando aquela porcaria pra baixo. Cara. É muito da hora, cara. É muito massa. E a inteligência dele é muito foda, né? Muito. Então, assim, a tese desse pesquisador, ele fala assim, cara, como a gente tá tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Faz sentido. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui,
Levanta isso daí. Beleza, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. O nosso cérebro, ele é muito parecido do ponto de vista metafórico, explicando a parte funcional dele, com um músculo. Então, se você vai na academia e você faz um supino de 10, o seu músculo ele se adapta frente àquele estímulo resistido. As fibras rasgam. As fibras hipertrofiam, elas rasgam. Você come, você fortalece aquele músculo para no outro dia você conseguir levantar 11. E daí e vai crescendo. Ou semana que vem você vai levantar 12. E daqui 5 meses vai levantar 15. O cérebro é parecido? Muito. Claro que ele não cresce do ponto de vista físico, mas existem estruturas dentro do nosso cérebro, que são, a gente chama de neurônios, que são as células do nosso cérebro. E esses neurônios, eles se conectam uns com os outros. As sinapses, exato. E aí existe uma máxima de um pesquisador que viveu na década de 50, era um psicólogo de Harvard, chamado Donald Hebb. Ele diz que neurônios que disparam juntos, isto é, células que disparam é quando ele está ligado, digamos assim. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. O que significa isso? Digamos que você vá aprender que a capital do Brasil é Brasília. Isso é uma memória que você formou. Quando você forma essa memória, vamos imaginar que existe aqui essa parede toda é feita de neurônios do seu cérebro. Quando você forma essa memória, algumas das luzes dos fios aqui da parede disparam, outros não. Uns sim, outros não. Como se ficasse uma trilha dentro do seu cérebro. Essa trilha, quanto mais você fortalecer e mais você usar ela, mais forte ela tende a ficar. Então, uma das melhores formas de você fortalecer o seu cérebro... É como um rio, ele vai criando um sulco... Exato. E um caminho, porque ele vai passando várias vezes pelo meu caminho e vai marcando aquele caminho. É um campo de grama que você passa todo dia. Fica uma trilha. Uma trilha. E aí, quanto mais você passa ali, a trilha fica mais evidente e mais fácil você olhar para a trilha e lembrar dela. Aprendizado é assim, cara. Mais difícil você se perder. Mais difícil você se perder. Aprendizado, aprender coisas, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser a trilha, os seus neurônios se conectam juntos. E eles ficam conectados juntos. Existem algumas conexões de neurônios que ficam juntos tão fortes, mas tão fortes... Normalmente elas acontecem num contexto de trauma, que elas são o substrato neurobiológico do transtorno de estresse pós-traumático. O que é um transtorno de estresse pós-traumático? Você viveu um acidente de carro. Cara, aquilo ali formou tão forte uma memória no seu cérebro que você começa a ter medo de andar de carro de novo porque você tem uma memória muito forte de um trauma. E para quebrar isso daí é difícil.